Galera vascaína do Oiapoque ao Chuí, falar comigo. É, Depois de uma derrota frustrante, na qual o Vasco pensava que ia conseguir os 3 pontos jogando no Castelão e com isso assumiria, mesmo que momentaneamente, a liderança do Campeonato Brasileiro, mas o time do Fábio Carille voltou a jogar mal e dessa vez voltou a ter falhas na defesa. Voltou com os problemas que são problemas que vêm assolando o Vasco há mais de uma década. Não consegue se acertar numa zaga. A zaga, quando você consegue acertar, aí você tem um problema de lesão com um jogador e já o substituto não dá liga. Então, assim, é um problema muito sério, muito sério. O Lucas Freitas veio contratado do Juventude. É um jogador interessante, zagueiro canhoto, começou muito bem, mas parece que bateu cabeça aí com o João Vitor, que está vivendo um inferno astral. Melhor coisa para o João Vitor agora era colocá-lo no banco, dar uma oxigenada, porque ele está perdidão. E assim, não dá para jogar com uma zaga em que um está totalmente perdido e o outro tímido demais tenta se esconder atrás desse perdido. Fica complicado, fica complicado. Você está jogando um campeonato de primeira divisão. Você está jogando um campeonato no qual você precisa ter uma regularidade. Você precisa minimizar erros. Porque até os clubes que subiram da Série B ano passado já se reforçaram e estão aí, brigando de igual para igual. Não pode dar mole. Não tem essa de dar mole. Se der mole, daqui a pouco, quando for olhar, tá lá disputando o Z4. O único ponto positivo desse jogo de ontem que eu vejo foi o Pablo Verratti, que continua com seu faro de gol. Até quando tem uma ou duas jogadas de bola alçada na área, ele consegue pelo menos brocar uma. Fora isso, eu não tenho nem como avaliar, porque o Léo Jardim foi mal, os laterais não tiveram também uma boa atuação, e o Carille continua ainda tentando ressuscitar um Jean Davi, tentando ressuscitar caras que já não tem mais espaço, Alex Teixeira. Só faltou ele colocar o Souza ontem. Então, assim, não dá mais. Não dá mais. O Vasco tem agora, no sábado, uma pedreira enfrentar o Flamengo, por mais que o Flamengo esteja com um time desfalcado. Mas é uma pedreira de qualquer jeito. Logo depois tem um jogo importantíssimo contra o Lanús, que ganhando abre 3 pontos e se isola na liderança do grupo. Mas assim, se por acaso empatar com o Lanús, você vai ver o caldo derramar. Porque aí você já fica por critério de desempate em segundo lugar e o segundo lugar vai disputar um playoff. É pedreira, é pedreira, é pedreira. Então, torçamos para que dias melhores venham para nós vascaínos, porque nós precisamos. Alô, torcida vascaína do Oiapoque, é o Chuí, fala comigo. Pessoal, hoje uma ducha de água fria. Pensávamos que lá no Castelão, com um número de desfalques da equipe cearense, conseguiríamos uma vitória, mas o que conseguimos lá foi uma lei do ex dupla. Os próximos jogos do Vasco, no sábado de Aleluia, Vasco e Flamengo. Sábado de Aleluia é o dia de malhar o Judas, entendeu? É o dia de dar uma pisa no Judas. E o Vasco pode fazer papel de Judas nesse sábado aí, tomar uma pisa. Se jogar
do jeito que tem jogado, contra o poderoso Porto Cabedelo ganhando apenas de 1-0, contra o poderosíssimo Ceará tomando um balaio de gato, vai ficar complicado. Mesmo sabendo que o Flamengo vai poupar umas 4 ou 5 peças do seu elenco principal, eu acredito que o Vasco, se conseguir um empate, é para comemorar. E depois encontra no dia 22 de abril o Lanús, um jogo também importantíssimo em São Januário, que em caso de vitória do Vasco, ele assume a liderança do grupo com 7 pontos. Então é um jogo importantíssimo. O Lanús joga pelo empate, que se ele conseguir arrancar um empate, ele já caminha a passos largos para ser o primeiro do grupo. E só o primeiro classifica direto, o segundo vai para um playoff enfrentando o terceiro lugar da Conmebol Libertadores. Então, pessoal, assim, mediante esse cenário, é um cenário que já vem ruim há vários anos, há várias gestões de vários presidentes. E o problema do Vasco é continuar persistindo no mesmo erro. Ah, não tenho dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Ok. Então esse é mais um motivo para você ser assertivo. Gastar no jogador certo, gastar no setor certo e gastar um valor dentro das suas possibilidades. Não. Primeiro que está havendo ali no Vasco um problema muito sério de amadorismo. Com todo respeito, não dá para ter um executivo de futebol que o seu currículo é o América de Natal. Não dá, com todo respeito. Não dá para ter como referência para um serviço de scout um scout que veio do Bangu. Não dá. Só quer ter um parâmetro do que é e do que não é? Esses profissionais estariam à frente do time do Flamengo? Esses profissionais estariam à frente do time do Palmeiras? Não. Não trabalhariam em nenhuma dessas duas instituições. Então, não serve para o Vasco. A não ser que o Vasco queira caminhar a passos largos aí para o seu processo de olarização, ou seja, de se tornar um olaria. Aí sim esse profissional atenderia. Bem, pessoal, não tem muito o que falar. Você para pontuar. A equipe do Vasco precisa de pontas urgentes, mas um ponta que chegue à linha de fundo e faça uma jogada diferente. Eu não posso ter promessas, eu não posso ter apostas. Eu preciso de um cara pronto, que vai chegar lá, botar a camisa, sair do aeroporto, botar a camisa e entrar no campo. Não posso depender de um cara que precisa se adaptar, um cara que não é titular nem na fraquíssima seleção da Angola. Alô, torcida vascaína do Oiapoque, Chuí, fala comigo! Nessa quarta-feira, 16 de abril de 2025, eu, Jeff Logan, do canal Brasil Vascaíno, estou de volta aqui para trazer duas notícias quentinhas para vocês. A primeira é que a declaração na coletiva do técnico Fábio Carilli não caiu bem no elenco do Vasco, pois o comandante deu declarações contundentes e o elenco ficou um pouco chateado. Será que os dias do Fábio Carilli no comando do Vascão estão chegando ao fim? Bem, só o tempo dirá. A segunda, de acordo com a informação do Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos, é de que o atacante Lloyd Augusto, contratado para ser a solução no ataque, que até agora não fez nenhum gol,
traz um prejuízo mensal aos cofres do Gigante da Colina de R$ 500 mil. Galera, o salário do Lloyd é quinhentinho. Além dele ter custado quase 3 milhões de euros para ser contratado, um jogador que o scout tirou não sei de onde, porque o cara não é protagonista na seleção angolana, o cara não é protagonista no clube turco no qual jogava, o cara não tem um histórico de protagonismo nos clubes anteriores que jogou. Então, pegando um carona no que o colega Flávio Dias comentou, quem pariu Lloyd Augusto? De onde saiu Lloyd Augusto? É necessário saber. Vem uma janela no meio do ano, é necessário para o Gigante da Colina se desfazer de alguns medalhões, como o Paê e o Jair, para que consiga aumentar o poder de investimento. E hoje surgiram alguns nomes. Claro, especula-se, não há nada de cravado nisso. Especulação acontece a toda hora. E a especulação é de que na janela do meio do ano, Balbuena, o Brian Rodrigues e o brasileiro Richarlison possam vir a integrar o elenco do Gigante da Colina. Sendo que a gente sabe muito bem que tirar um cara que é jogador de seleção brasileira e joga na principal liga da Europa e ainda num dos grandes clubes é uma tarefa um tanto quanto difícil. O Brian Rodrigues eu nem falo tanto, porque por pouco nessa última janela ele não veio. Não veio por incompetência. É necessário pontuar que há uma incompetência na hora de contratar por parte do executivo de futebol do Vasco. Tanto que ele tentou fazer a negociação sem estar tete a tete com o Bruma, e nós vimos como aconteceu. E com o Brian Rodrigues ele não conseguiu contratar pelo simples fato de não ter feito a proposta antes. Porque se fizesse a proposta antes, nos termos em que foi feita depois, o América teria como buscar uma nova peça para substituir o Brian. E aí não aconteceu, o América não liberou. O Balbuena até a gente entende que ele ficaria livre no meio do ano, ele poderia assinar um pré-contrato, mas já poderia ser feito um pré-contrato. Mas também foi uma situação frustrante. E aí, para remediar isso, ele traz o Lucas Freitas, ele traz o todo-poderoso Lloyd e ele traz... Meu Deus do céu, eu não consigo nem acreditar. O Benjamin Garré, que apesar de ter feito uma base no Manchester City, está precisando mostrar que veio. Bem, galera, essas são as notícias. Lembrando que o nosso canal ele tem vídeos diários, então peço a colaboração de todos vocês. Solta o dedo no like, por favor, que isso aí vai ajudar o YouTube a impulsionar os nossos próximos vídeos. E ajude também. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau!